enquanto estávamos adorando, Deus falava a pessoas, a jovens, a crianças aqui, a mulheres, a homens desesperados, precisando de um socorro no seu lar. Eu queria que você orasse comigo agora, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Eu queria que você olhasse agora e orasse pelos seus filhos. Aleluias, aleluias, aleluias. Pai, nós entramos na tua presença como igreja do Senhor, na autoridade que foi nos dada no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós agora clamamos por nossas famílias, por nossos lares, Pai. Há crianças, Senhor, perdidas. Há filhos e filhas que estão, Senhor, chorando, desesperados por dentro, pela situação, Senhor, de sua casa, pela situação de seus pais. Há mulheres angustiadas, há homens, Senhor, também, que estão completamente perdidos e sem direção, precisando de um socorro do Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor envie anjos, milícias de anjos, que o Senhor cerque as famílias com o teu fogo, que o Senhor cerque os lares, as casas, dos irmãos que aqui estão, das famílias que aqui estão, daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor venha visitar com o teu sopro de vida. Sopra, Espírito Santo, aonde não há mais vida. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Senhor. Venha gerar vida, venha restaurar sonhos, venha restaurar as famílias, venha restaurar casamentos, Pai. Venha restaurar, meu Deus, o coração dessas crianças, na quais muitos estão matando inconscientemente, sem até mesmo saber, porque não estão cuidando como pais, não estão zelando. Deus, traga luz sobre a tua igreja, que a tua luz venha dissipar as trevas, que a tua luz venha dissipar a escuridão, que o Senhor venha tirar o embaraço, o engodo de Satanás, que o Senhor agora, no nome de Jesus, venha resistir a toda a opressão diabólica, no nome de Jesus. Que o Senhor, através do teu sangue, papai, que foi derramado na cruz do Calvário, venha lavar, purificar, venha derramar sobre a tua igreja, Senhor, sobre os filhos dos nossos filhos. Venha alcançar esses corações que precisam novamente se restabelecerem e voltarem, Pai, para a tua presença. Toca, Senhor, toca nos lares e nas famílias. Toca, Espírito Santo, que haja cura, que haja perdão, que haja, Senhor, agora nesta noite, Senhor, uma atmosfera completamente diferente, para que o Senhor possa transformar e mudar, como um dínamo do Senhor, porque aonde a tua glória entra, aonde o teu poder entra, Senhor, nada pode ficar igual, a mudança tem que acontecer. Então gera mesmo, em nome de Jesus. Nós abençoamos os lares, as famílias, e declaramos, Pai, queremos algo novo, queremos algo novo, queremos algo novo, queremos viver algo novo, queremos a tua presença em nossas vidas, em nossos lares, em nosso casamento, em nosso matrimônio, em nossos filhos. Queremos a tua presença. Nos abençoe, Senhor. Assim nós oramos, e queremos também assim abençoar as nossas crianças, liberá-las agora, para que elas possam, Senhor, ser conduzidas através da tua palavra, na salinha, que elas possam aprender ali na linguagem delas, e que elas possam ser cheias e transformadas pelo poder também do teu Espírito. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Nós abençoamos a tua igreja, abençoamos as nossas crianças, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus
esteja sobre a sua vida nesta noite, amém? Você pode se assentar. Eu quero já estar liberando as crianças com os professores para poderem estar saindo para a salinha. E quero te convidar, juntamente comigo, a permanecer em espírito, em oração, porque nós estamos numa batalha muito grande, onde o inimigo das nossas almas, ele tenta por toda vez trazer destruição nos lares, destruir sonhos, e os principais que mais sentem são os nossos filhos. Que você possa se levantar então como coluna dentro do teu lar e fazer a diferença, em nome de Jesus, amém? Eu queria que você abrisse comigo o livro dos começos, livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos meditar hoje nesse livro, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Graças a Deus, por mais uma vez, podemos estar na presença do nosso Deus. Graças a Deus pela tua vida que está aqui, por você que está nos acompanhando pela live. Você é precioso, tua vida é preciosa, tua família é preciosa. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça do valor que você tem, do valor que Deus tem gerado no seu coração e dentro daquilo que Deus tem construído através da sua vida, dentro da sua família. Aleluias. Você que achou, vamos acompanhar comigo aqui Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu então a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente então à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe, no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou então do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás você? Versículo 10, e ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus então perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe pedi para não comer? E disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu então comi. O Senhor Deus então perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu então a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 23. Por isso o Senhor Deus então mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Deus, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por essa palavra preciosa. Amém. Eu quero conversar um pouco com os irmãos. Eu quero falar um pouco aqui com vocês, para introduzir aquilo que eu quero abordar nessa noite.
Quem quer ser feliz aqui? Quem quer? Quem busca ser feliz? Quem busca felicidade na sua vida? Acho que todos, né? É unânime isso. Quem quer ter uma vida triste? Quem quer andar numa vida cabisbaixo, triste, de situações apenas que talvez traz traumas, desânimos, que traz talvez muitas vezes um sentimento de frustração? Ninguém. Todos nós buscamos ser felizes. Todos nós desejamos algo que venha nos completar, nos trazer alegria, paz, e com isso possamos então viver bem. Todos nós, a humanidade deseja isso. E quando, meus irmãos, nós olhamos e buscamos o conceito do que é ter felicidade, e não que eu quero talvez me deter nisso, mas apenas para introduzir um pouco e chegar onde eu quero chegar com vocês com essa mensagem. Quando nós pensamos talvez em conceitos que formamos sobre a busca da felicidade, muitas vezes de uma forma simplista, nós talvez olhamos algumas imagens, talvez se formam na nossa mente do que seria essa busca por felicidade. E essas imagens, elas são construídas de tal forma que muitas vezes nós associamos a felicidade quando eu, no meu sonho que eu tenho, conseguir a minha casa própria, ter a minha casa, eu serei feliz. Quando eu conseguir comprar aquele carro que eu tanto desejo, eu terei felicidade, eu serei feliz. Quando eu conseguir passar naquele concurso público, naquele concurso que eu tanto sonho, meu Deus, a alegria tomará conta de mim. Ou talvez, quando eu conseguir casar com aquela pessoa que eu tanto tenho pedido para Deus, eu serei feliz. A verdade é que nós formamos muitas vezes essas imagens e construímos muitas vezes um conceito de busca de felicidade, muitas vezes errônea. Por quê? Nós estamos associando a felicidade ao ter, muitas vezes ao possuir, ao conquistar algo. E eu pergunto para você, igreja, para você, meu irmão, para você que nos assiste, será que a felicidade, ela consiste e ela está baseada no buscar, no ter, no conquistar algo apenas? Isso sim faz parte, mas na verdade, é por isso que hoje nós não conseguimos ter satisfação e contentamento pleno e verdadeiro na nossa vida. Porque muitas vezes a nossa vida ela está pautada naquilo apenas que nós achamos que trará felicidade e alegria se eu ter, se eu buscar, se eu conquistar. E quando nós olhamos para esse relato bíblico, essa perícope que nós acabamos de ler aqui em Gênesis capítulo 3, nós possamos ver nessa porção da palavra de Deus, nessa leitura breve que nós fizemos, que talvez, de uma forma muito rasa, nós podemos dizer que para ter felicidade, será que era preciso algo mais? Será que para ter felicidade nesse contexto que nós acabamos de ler pela Bíblia, olhando de uma forma não profunda, mas mais superficial e rasa, será que podemos concluir que a vida no paraíso, será que a vida parece não satisfazer com tudo que eles tinham? Será que a vida no paraíso era pouca? Que Adão e Eva não conseguiam se satisfazer e precisavam ter comido do fruto proibido que Deus havia falado para não comer? Quando nós olhamos, essa é uma pergunta que me veio quando eu comecei a ler e ouvir e ler essa palavra e me questionar por quê? Por quê? O paraíso, tudo perfeito, tudo lindo, uma coisa só Deus pediu, e como que o homem e a mulher não conseguem então obedecer a um Deus que todos os dias se manifestava a eles, e eles podiam tocar em tudo, comer de todas as outras árvores que tinham, mas por quê? Será que então podemos olhar e dizer que a felicidade que eles precisavam ter no Éden, lá no jardim, no paraíso, eles precisavam de algo mais? Será que nós, meus irmãos, precisamos de algo mais
nas nossas vidas, quando nós olhamos em torno e verificamos que muitas vezes estamos numa busca desenfreada, muitas vezes para sermos felizes, para termos prazer na nossa vida, e estamos esquecendo de tantas coisas que na verdade têm valor. A felicidade, na verdade, ela não pode ser alcançada quando nós olhamos profundamente agora. Somente quando nós realizamos um sonho, ou algo que nós esperamos ou queremos. A alegria, nós não vamos ter quando nós temos algo que nós tanto desejamos realizado. Mas a felicidade, meus irmãos, igreja do Senhor, ela precisa ser vivenciada no dia a dia nosso. A felicidade, ela precisa estar a cada momento, em cada detalhe do nosso dia. É na criança, no filho, que quando você chega em casa e vem correndo e te abraça e diz: papai, eu te amo, papai, você chegou. É no cachorrinho, como nós temos um cachorrinho lá, uma Meg. Quando chega em casa, ela endoida, ela corre, ela vai debaixo do carro, ela balança o rabo, ela vem e pula nas pernas. Será que nós não conseguimos ver a felicidade nesses detalhes da vida, que estamos cercados no dia a dia? Mas nós muitas vezes focamos e colocamos imagem e achamos que o que traz felicidade para nós são coisas grandes. São coisas talvez que ainda são inalcançáveis, que eu não alcancei. Mas que quando nós olhamos para o sentido bíblico, verdadeiro da palavra do Senhor, nós vamos encontrar em cada detalhe, em cada momento, nas pequenas coisas da nossa vida. E sabe por que muitas vezes nós criamos expectativas somente em coisas grandes, meus irmãos? Muitas vezes nós criamos expectativas apenas nas coisas grandes, que nós achamos que essas coisas grandes é que nos trarão felicidade. Então eu quero dizer para você, jovem, que ainda não casou, para de ficar esperando o príncipe encantado, achando que é ele que vai resolver, que talvez você vai ficar para titia ou titio. Não fica esperando coisas grandes. Olhe no dia a dia, nas pequenas coisas. É nos detalhes que a vida vai apresentando, que nós vamos encontrando momentos que vai nos trazer a felicidade plena e verdadeira que Deus quer que nós venhamos vivenciar. Mas voltando para o nosso texto, e é por isso que eu introduzi um pouco com essa temática. O que fez então Adão e Eva cair? Por que que esse casal, por que que essas duas pessoas, as únicas duas pessoas que existiam, que estavam no paraíso, eles não tinham tudo que precisavam, meus irmãos. Eles não tinham tudo nas suas mãos. Eles não dominavam sobre tudo, os répteis, aves, peixes, sobre tudo que estava lá. Deus não havia dado autoridade para eles. Eles não tinham um relacionamento íntimo com Deus todos os dias. O que faltava? Eles não desfrutavam de todas aquelas árvores que tinha no paraíso. Sabe qual que é o problema? Que aí é onde nós começamos a desenvolver essa mensagem agora. O problema é que muitas vezes nós focamos que a nossa felicidade, que o nosso prazer, na verdade, está naquilo que nós não temos. Nós muitas vezes focamos, meus irmãos, naquilo que nós desejamos e que não temos, e achamos que aquilo que talvez que não temos, que é algo muito grande, talvez ainda inalcançável, intocável, é que vai me trazer a felicidade plena. Sim, e uma casa própria traz, um carro novo traz, como uma bicicleta nova também traz, como em vez de comer numa churrascaria, mas comer numa banquinha de cachorro quente também, com a pessoa que se ama, também traz. Mas o ser humano, ele é condicionado a pensar dessa forma. E quando nós olhamos para a vida de Adão e Eva, um grande ponto de interrogação aparece. O que fez esse casal negociar com o pecado? O que fez eles se entregarem a uma voz maligna de Satanás através da serpente e comer do fruto daquela árvore que Deus havia proibido? Talvez é justamente isso, porque talvez eles tinham de tudo,
E estavam focando a felicidade deles naquilo que eles ainda não tinham. E muitas vezes nós estamos assim, meus irmãos. E muitas vezes aquilo que nós não temos, que às vezes talvez é até proibido, é atraente, é atrativo. E muitas vezes nós nos enveredamos por caminhos perigosos. E acabamos então caindo e distanciando do Senhor por causa disso. No paraíso, Adão e Eva colocaram tudo a perder. Eles estavam na onde? No paraíso. Colocaram tudo a perder. E aí, o que é muito contrasta com a nossa vida, que hoje nós não vivemos num paraíso. Nós vivemos num mundo onde há problemas, onde há dificuldade, onde tudo tenta nos sufocar. Ou seja, nós vivemos num mundo completamente muito mais difícil do que do Adão e Eva viviam. O desafio para nós, meus irmãos, talvez ainda é muito maior, é muito mais potencializado. A diferença é que hoje nós temos um Cristo que morreu por nós, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, e através dele nós temos o livre acesso ao Pai, aleluia. Mas nós ainda muitas vezes estamos condicionados nessa mentalidade, escravizados nessas crenças limitantes de Adão e Eva, focando talvez que a nossa felicidade está ainda naquilo, o meu prazer naquilo que eu não tenho. Aquele fruto, nossa, mas eu posso comer da jabuticabeira, olha o pé de goiaba, olha esse pé de manga. Não, mas aquela lá que eu não posso. E aí eu quero conversar com os irmãos, e quero colocar como tema dessa mensagem 7 passos que eu posso dar para uma tragédia pessoal. 7 passos que você pode dar para uma grande tragédia pessoal na sua vida. E que foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva, que foi justamente o que nós aprendemos e podemos aprender com essa história que nós lemos aqui agora. Eu queria comentar com os irmãos. E o primeiro passo é o seguinte: quando eu não assumo o meu papel. O versículo 1 do capítulo 3 diz: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, ela perguntou o quê? A mulher. A história, o relato bíblico começa nos primeiros versículos do capítulo 3, mostrando que quem era protagonista nessa história, nessa cena, era a serpente e a mulher. A princípio, a história começa relatando o diálogo entre a serpente e a mulher. E sabe o que acontece muitas vezes, meus irmãos? E é onde eu identifico o primeiro passo, talvez, para uma trajetória de ruína, de queda pessoal, talvez dentro do lar, dentro da família, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida que nós temos no nosso dia a dia. É justamente isso, quando nós não assumimos o nosso papel. Ou seja, quando eu deixo de ser o protagonista principal da minha vida e me torno apenas um espectador. Me torno apenas alguém que apenas fico olhando e deixo a vida me levar e deixo as coisas acontecerem. Aqui, nessa situação, o problema era o homem. O homem, ele estava no processo com a mulher desde o começo. Meus irmãos, pensem comigo. A Bíblia não mostra as entrelinhas, mas naquele jardim havia árvores, havia animais, havia toda espécie de aves, e só o homem e a mulher. Aqueles dois, eles andavam e viviam juntos. Ou seja, quando a serpente, e isso muitos exegetas bíblicos, eles vêm afirmando isso também, pelo estudo dos termos do original hebraico. Eles vêm justamente pontuando essa questão, que o homem não estava separado da mulher. Quando a serpente chegou a tentar a mulher, ele estava presente, ele estava próximo, ele estava vendo. Mas o homem que deveria ser o protagonista da história, o homem que deveria assumir o seu papel principal, ele se anula. Ele não assume o seu papel, ele não faz nada, ele deixa a coisa acontecer. Talvez porque no coração dele
O desejo também era de justamente comer daquele fruto proibido. Comer daquela árvore na qual tinha aquele fruto que Deus havia proibido. E uma coisa nós precisamos entender e aprender. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Quem se posiciona no seu papel, no papel que ele tem. Porque você como homem tem um papel. Você como mulher tem um papel. Os filhos exercem um papel. Você como patrão tem um papel. Você como estudante exerce também um papel. Todos nós, na nossa vida, na sociedade, exercemos papéis distintos para cada um. Então, quando um se posiciona no seu papel, ele permite que o outro assuma o seu papel. Ou seja, é como um mecanismo que está bem alinhado. Eu assumo o meu papel, minha esposa assume o dela, e essa roda vai girar. Agora, ao contrário, quando eu não assumo o meu papel de homem, a minha esposa, ela acaba muitas vezes assumindo o papel que é meu e dela. Há uma disfunção, há um desajuste naquilo que Deus criou e formou. Quando a mulher não assume o papel dela dentro de casa, o homem talvez, muitas vezes, ele é levado a assumir não apenas o papel de provedor, de dar amor, mas também de cuidar de toda a casa dos filhos. E acontece então um desarranjo. E foi isso que aconteceu. Por quê? Nessa realidade que nós vemos bíblica, Adão, ele não assumiu o papel dele. Adão, ele deixou as coisas acontecer, ele não se posicionou. E isso interferiu completamente em toda essa narrativa bíblica. E aí, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos falando que nós precisamos assumir a nossa posição. Você, homem, assuma a sua posição no lar. Você, pai, assuma a sua posição de pai. Marido, assuma a sua posição de homem, marido dentro de casa. Você, mulher, assuma o seu papel. Os filhos, a mesma coisa. E quando isso não é feito, o que acontece? O papel não é assumido. Nós damos o primeiro passo para uma tragédia pessoal acontecer nas nossas vidas. E eu fico pensando, meus irmãos, por que tantos lares estão destruídos? Por que tantas famílias estão destruídas? Porque há algo que afetou. Alguém deixou de exercer o seu papel no lar. Alguém jogou o seu papel para o outro, não teve autorresponsabilidade, não assumiu a sua responsabilidade e deixou que a coisa acontecesse de mal a pior cada vez mais. Isso é muito sério, porque muitos pensando justamente em buscar, em adquirir, talvez algo que traz uma alegria, uma felicidade, estão olhando para aquilo que é o proibido e olhando como algo que é atraente. Agora, se o homem exercesse o papel dele naquele momento, ele ia talvez segurar na mão da mulher e ia falar: opa lá, lembra do que Deus falou para a gente? Não comas. Mas o homem se anulou. E a mulher assumiu o protagonismo da história junto com a serpente e foi enveredada nesse engodo, nessa mentira de Satanás, e acabou acontecendo o quê? Acabou caindo. E não apenas isso. Quando ela entregou o fruto para o homem comeu também. Porque ambos não estavam assumindo o papel na vida deles. Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós não estamos assumindo o nosso papel? Quantos de nós estamos nos acovardando e deixando as nossas mulheres serem talvez as protagonistas no sentido de trazer provisão, de cuidar dos filhos, de orar pelos filhos, de fazer tudo? Quantos homens estão aí distantes, com a cabeça distantes, focado naquilo que menos tem valor na vida e esquecendo a família? E assim muitas mulheres também, porque não estão exercendo o seu papel dentro do lar. Esse foi o primeiro passo que Adão e Eva deu para essa tragédia pessoal na vida deles. Não assumir o papel. O segundo passo que eu quero conversar com os irmãos, e que foi também que aconteceu justamente com eles, e nós aprendemos nessa história: a exposição ao perigo.
esse foi o segundo passo para uma tragédia pessoal acontecer. Por quê? Versículo 6 diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, ou seja, o marido estava junto, que comeu também. Preste atenção, meus irmãos. A exposição ao perigo é algo constante na vida de cada um. Todos nós estamos expostos, somos expostos. Agora, por que que eles estavam de frente dessa bendita árvore? Tantas árvores. Tinha a castanheira, tinha a de maçã, tinha as oliveiras, tinha as uvas, pêssego. Por que que eles foram estar justamente de frente para essa bendita árvore? Porque em todo o jardim, tendo tudo que tinha, justamente nessa árvore, que eles tinham que se posicionar de frente e permitir que a tentação os assediasse e levasse eles para esse caminho que não teve volta. Eles poderiam desfrutar de tudo. Não, mas aquela que era proibida era a árvore que estava sendo mais desejada. E aí eu aprendo uma coisa, meus irmãos. Se você anda muito perto do abismo, você pode até cair. Mas quanto mais longe do abismo você andar, você nunca vai cair. Ou seja, quanto mais você pode até andar perto do abismo, pode, ok. A possibilidade de você cair é maior. Mas quanto mais longe, meus irmãos, você andar do abismo, daquilo que talvez te tente, daquilo que talvez te provoque, daquilo que talvez te tire e venha te tirar da presença de Deus, com certeza você não vai cair. Amém? Adão e Eva não fez isso. Eles ficaram expostos ao perigo. Eles andaram na beira do abismo. Eles negociaram, opa, mas esse negócio é bonito, deixa eu ver de perto, deixa eu ficar olhando. E aquilo começou, como diz a palavra do Senhor, ser atrativo aos olhos. Ah, meus irmãos, quando o troço começa a desenrolar para esse lado, pode saber, a queda é inevitável. Por quê? Estavam flertando com o pecado. Estavam próximos, andando à beira do abismo. Se afasta, meu irmão. Coloque uma cerca nesse abismo. Coloque uma cerca que te afaste, que te deixe longe disso, talvez, que faz você cair, ou que talvez está te tirando a tua atenção. O segredo, então, é andar longe. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Ninguém. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós podemos ser tentados e estamos sujeitos a cair. Não é assim? Então o segundo passo na vida de Adão e Eva foi justamente essa exposição, que eles se colocaram ao perigo. Eles poderiam ter evitado isso, eles poderiam ter andado distante, mas não, preferiram ali negociar, preferiram se entregar. Então coloque uma cerca, meu irmão, para que você não caia, para que você saiba que ali você não pode ir, dali você não pode ultrapassar aquele limite, porque a cerca é o que nos dá limite, amém? É que nem você pegar uma caixa, colocar um bolo dentro de uma caixa e colocar em cima da mesa e falar para os teus filhos pequenos, né, Vini? Falar assim, ó, crianças, vocês não mexam naquela caixa, lá tem um bolo muito gostoso, não mexam lá, é virar as costas, é 5 minutos, estão lá pegando a cereja, estão colocando o dedo, não tem como, meus irmãos. E muitas vezes nós somos essas crianças, que Deus está falando, não faça, olha, não coma, olha, não pegue, olha, não mexa, e nós estamos infringindo, e nós estamos desobedecendo, porque estamos permitindo a exposição ao perigo. Então o segundo passo para a queda de Adão e Eva, para a queda, talvez, aí uma tragédia pessoal nas nossas vidas, é justamente essa exposição ao perigo. E isso, meus irmãos, é algo diário. Diariamente somos expostos. Então precisamos o quê? Guardar o nosso coração. Precisamos guardar o nosso coração. Precisamos ser pessoas prudentes, que guardam o coração e não negociam com o pecado. Amém? Terceiro passo, que eu entendo, que eu vejo,
e que eu olho nesse texto que a gente descobre a incapacidade de intervenção. Por quê? Adão podia ter intervido. Adão podia ter falado: não, pare, Eva. Opa, você está fazendo algo que Deus proibiu. Isso não pode acontecer. Assim como Eva poderia ter dito não. Não é? Eles poderiam ter falado não. Olha, nosso Deus disse isso e nós não vamos fazer. Ou seja, houve uma incapacidade muito grande de intervenção, tanto um como do outro. E assim, muitas vezes, meus irmãos, existe essa passividade nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos levando uma vida espiritual totalmente passiva. Eu estou permitindo tudo que é ruim, que não presta, entrar. Eu escuto tudo quanto é tipo de música podre do mundo, e isso está entrando na minha mente. Eu gosto de frequentar festinhas na qual não traz nenhuma edificação na minha vida ética, moral e espiritual menos ainda. Eu gosto de assistir coisas que talvez isso está fazendo com que meu coração comece a ficar tentado a certos tipos de imagens ou figuras que é proibido, que Deus proíbe. Ou seja, a passividade muitas vezes do homem e da mulher dentro dos lares, nos casamentos, meus irmãos, é algo muito grande, porque nós estamos sendo incapazes de intervir e dizer: não, eu não faço isso. Não, eu sou de Deus. Não, eu sou de Cristo. A palavra do Senhor diz para mim: não pecar, não mentir, eu não vou. A palavra do Senhor está dizendo para mim não fazer isso, eu não vou fazer. E muitas vezes nós estamos negociando, estamos deixando as coisas acontecerem. Então quero dizer para vocês, meus irmãos, esses passos é algo que nós identificamos que aconteceu na vida de Adão e Eva, mas não obstante isso está acontecendo muitas vezes na minha vida e na sua vida, porque muitas vezes estamos permitindo as coisas ir de mal a pior. Eu estou vendo que a minha vida está se perdendo, que eu estou ficando fraco. Eu estou vendo que aquela chama que outrora eu tinha se apagou. Eu estou vendo que eu não tenho mais aquele relacionamento com Deus, mas eu também não faço nada para mudar isso. Eu não me lanço aos pés, talvez eu não consiga nem orar, mas eu vou me humilhar, vou pedir perdão, eu vou chorar e vou pedir para que Deus, Ele entre com providência e venha acender novamente a chama na minha vida. Muitas vezes nós estamos incapazes de fazer isso, meus irmãos, porque estamos optando em ver as nossas vidas, a nossa família, nosso casamento, os nossos filhos sendo destruídos e atacados por Satanás. Incapacidade de intervenção. Adão e Eva poderiam ter dito não. Quarto passo: ceder à tentação. Então, eles foram incapazes de dizer não. Mas o quarto passo que eu identifico é que eles cederam àquela tentação. Eles podiam ter dito não, mas preferiram o quê? Ceder ao pecado. Sabe o que eu aprendo também? Às vezes, pior do que fazer o que Deus, do que não fazer o que Deus pede, pior do que não fazer o que Deus pede, é a gente justamente fazer o que Ele não mandou. É o que aconteceu com Adão e Eva. Deus apenas falou: não faça isso. E eles foram lá e fizeram. Deus fala para você: olha, não compre esse carro agora, não é o momento. Mas você vai lá, no ímpeto, compra e fica endividado. Deus fala: olha, hoje é um dia especial, o culto da família. Você precisa estar na igreja. Aí os irmãos chamam, convidam, mandam mensagens. Mas você ouve a carne e fala: não, eu prefiro ficar dormindo, eu prefiro ficar em casa. Ou seja, a gente cede à tentação. Talvez como um dia hoje, fresco, agora caindo essa chuva, era muito melhor eu estar assistindo a live no meu sofá, na minha casa, bem tranquilo, não é verdade? Mas você fez a escolha certa, porque você não cedeu à tentação. E muitos estão fracassando, estão nessa tragédia pessoal, porque estão cedendo à tentação, como Adão e Eva cedeu. Quinto passo:
ocultação da verdade. Quinto passo para uma tragédia pessoal: a ocultação da verdade. Versículo 9, Deus disse: Adão, onde você está? Deus perguntando. Adão, estou aqui escondido, Senhor. Lá no versículo 9, olha lá, lê comigo. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele então respondeu: eu ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. A primeira ação do homem, meus irmãos, olha só como que é interessante isso, é tentar o quê? Se esconder. Ou seja, ele tenta ocultar a verdade que era clara e nítida para Deus, porque de Deus nós não escondemos nada. Deus sabia que ele estava escondido, mas Deus pergunta: Adão, cadê você, Adão? Só para ver a reação, a fala dele, e ele tenta ocultar a verdade. Ah, Senhor, ele tenta contar uma historinha. Senhor, eu vi que eu estava nu, e o Senhor estava dando os passos, e eu fiquei com medo, e então eu me escondi. Tentar esconder o erro, meus irmãos, não assumir as nossas falhas, não assumir o papel que eu estou deixando de exercer dentro da minha casa, é um erro muito grande, e pode ser fatal. Adão, ele fez isso. Primeiramente, ele tenta então ocultar essa verdade, não assumindo o seu erro. Então eu quero desafiar você, meus irmãos, vamos assumir as nossas falhas, vamos bater no peito. Homens, assumam onde vocês estão errados. Como é difícil, né? Às vezes eu falo, vejo dentro de casa, às vezes eu falo, e falo com a minha esposa, e às vezes ela fala comigo e fala: amor, você errou nisso. E às vezes é difícil a princípio você conseguir compreender e entender que realmente você falhou, e falar: amor, então me perdoe, eu errei mesmo, eu falei errado contigo. Isso acontece muito, meus irmãos. E a gente tenta, na verdade, ocultar, né, e se escondendo e falando que não, e tentando talvez mostrar uma outra versão diferente. Mas na verdade Deus conhece, Deus sabe, Deus sonda os nossos corações, e Ele sabe também que nós somos campeões de dar desculpas. E Deus quer que você seja apenas verdadeiro. Deus quer apenas que eu venha ser verdadeiro, aleluias. Reconhecer o erro, reconhecer a falha. Talvez era isso que ele esperava de Adão, mas Adão, ele prefere, juntamente com a mulher, se esconder. Sexto passo que eu aprendo aqui para essa tragédia pessoal, e que eu posso hoje deixar de fazer na minha vida, para que isso não aconteça comigo também: não assumir responsabilidades. Versículo 11 diz assim: e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? E disse o homem, versículo 12: foi a mulher que tu me destes. E aí depois Deus pergunta para a mulher, e ela joga a culpa em quem? Na serpente. Olha que interessante. Nós não assumimos responsabilidades. Adão, você comeu do fruto? Não, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor que é culpado, que deu uma mulher incompetente, uma mulher que não vigia, que não cuida, de uma mulher que é doida. Ela comeu o fruto e ainda me deu. Culpa a Deus e culpa a mulher ainda por cima. Começamos o relato bíblico com 3 culpados: Deus, a mulher e a serpente, não é? E ele nada, porque ele estava numa queda na sua vida pessoal, e ele não assumiu essa responsabilidade. Ele devia ter falado: sim, Senhor, foi eu comi, eu errei, eu pequei, me perdoe, Senhor, pela minha falha. Meus irmãos, é assim que nós precisamos agir. Sabe por quê? Porque nós vamos errar, mas quando nós reconhecemos nosso erro, pedimos perdão, reconhecemos que erramos muitas vezes com nossa esposa, pedimos perdão, talvez com nossos filhos, com nossos pais, a bênção de Deus, ela nos cerca novamente, e a paz nos envolve, e a harmonia volta novamente dentro do lar. Agora, quando eu não sou capaz de, no meu orgulho, na minha prepotência, não reconhecer que eu piso na bola, que eu erro, que eu falho sim, que eu falo besteira, que eu falo que não devia, nunca a bênção de Deus
novamente alcançar meu coração. E por isso que sempre eu fico embrutecido, com o coração petrificado, porque eu não consigo reconhecer as minhas falhas. E isso significa assumir as minhas responsabilidades, que foi o que Adão e Eva não fez. Adão culpa Deus, culpa a mulher culpa a serpente. Não tinha mais ninguém para culpar, não culparam mais ninguém daí. O fato é que nós não assumimos. Eu pequei, Senhor. Eu preciso, Senhor, do teu perdão. Eu preciso, meu amor, do teu perdão. Precisamos começar, meus irmãos, a confessar os nossos pecados, assumir nossas responsabilidades, a pedir perdão, a reconhecer nossos erros, para que a glória de Deus venha se manifestar não apenas na minha vida pessoal e particular, mas dentro do meu lar, para que eu veja a bênção e a mão de Deus na minha casa, na minha família, nos meus negócios, em tudo. Então, não assumir responsabilidades é um passo para uma tragédia pessoal. Último passo que eu quero falar com os irmãos: falta de uma proposta para o presente. Ou seja, Deus pune eles. Deus, lá no versículo 23 e 24, Deus coloca eles para fora do jardim do Éden, por causa do pecado deles. Mas eles não falam nada, eles ficam em silêncio. O relato bíblico fala que só Deus, então, exerce a sentença, dá o castigo, a punição, e tira eles do jardim do Éden, mas eles ficam calados. E é assim conosco, meus irmãos. Nós erramos muitas vezes, e não temos proposta nenhuma de mudar para no nosso presente, de fazermos nada diferente para mudar a posição, a nossa atitude, a nossa conduta, aquilo que nós estamos fazendo de errado hoje. Nós ficamos apenas em silêncio, quietos, esperando apenas, talvez, o castigo como Adão e Eva. Ou pior, muitas vezes nós apenas nos queixamos ou terceirizamos a culpa, mas não damos solução nenhuma, não fazemos nenhuma proposta de mudança. E como está cheio de pessoas assim, pessoas que gostam de dar ideias, pessoas que gostam de criticar, criticam em casa, criticam no lar, criticam na empresa, criticam dentro da igreja, mas só tem críticas, e disposição de fazer uma mudança não tem. Disposição de falar: olha, eu preciso que aconteça isso, eu tenho essa ideia, mas eu vou fazer isso para ajudar a mudar. Ninguém faz. Adão e Eva ficou assim em silêncio, não falaram nada, não deram nenhuma solução. Muitas vezes nós estamos assim, meus irmãos, e Deus quer que você seja proativo. Deus quer que você se levanta, homem. Deus quer que você se levante, mulher de Deus, e você assuma o seu papel, assume a sua posição em Cristo Jesus, e seja boca de Deus no seu lar, na sua família, aonde você estiver, que você exerça o chamado de Deus, que você exerça com muita propriedade, autoridade, no nome de Jesus, para aquilo que você foi chamado, amém? De ser luz, de ser sal, de dar sabor, de fazer a diferença, aleluia. Deus quer levantar uma geração diferente, e nós precisamos, meus irmãos, parar de olhar, de sermos vitimistas, de culparmos os outros, de não termos responsabilidade, de não exercermos, assumimos algo diferente no nosso presente, para que nós venhamos a colher um futuro melhor, algo diferente. O que você pode fazer hoje para mudar o teu futuro? Faça. Talvez você olhou hoje, não olhou para tua esposa ainda hoje e não disse para ela o quanto você o ama, o quanto você a ama. Talvez você também, mulher, ainda não fez isso. Talvez você levantou hoje de manhã e não deu um abraço no teu filho e na tua filha ainda. Você parou para pensar nisso? São coisas, são detalhes na dinâmica do nosso dia a dia, que nós podemos fazer diferente, não apenas para sermos felizes, mas para termos uma transformação e uma mudança dentro do nosso lar e na nossa vida pessoal. Para que esses passos dessa tragédia pessoal, nós possamos cortar a volta, nós possamos nos desviar, nós possamos olhar para a vida de Adão e Eva e falar: opa lá, eu aprendi muito com a vida deles, isso eu não quero para mim, esses passos eu não quero dar, eu não quero viver isso,
Eu quero viver uma vida autêntica, uma vida diferente, um cristianismo verdadeiro, aleluias. Eu quero fazer a diferença, amém. Eu quero realmente impactar de uma forma muito positiva aqueles que me cercam, não porque eu sou perfeito, não porque eu sou melhor, não, mas porque Cristo habita em mim, e Ele perdoa os meus pecados, e Ele faz a diferença através de mim e por mim, aleluias. O mesmo Deus que coloca o homem e a mulher no jardim, no paraíso, e os tira por causa do pecado. E por causa do pecado, então, é que nós, todo ser humano, ele vive essa vida sempre errante muitas vezes. Mas esse mesmo Deus, Ele manda um Cristo, Ele manda Jesus a morrer por nós na cruz do Calvário, para dizer, o homem por causa do pecado foi expulso do Éden, mas agora eu mandei Cristo, o Messias, Jesus, para morrer por vocês, porque eu estou preparando a nova Jerusalém, o paraíso celestial, para onde você irá morar, aonde você estará comigo e viverá eternamente, aleluia. Quando nós olhamos, meus irmãos, isso, nós começamos então a entender que a felicidade nossa não está em grandes aquisições, mas está sim em viver intensamente com esse Deus que é lindo e maravilhoso, que nos criou, que deu o seu próprio Filho por mim e por você. Por esse Deus que a cada dia, as misericórdias deles se renovam, e Ele tem prazer em nos perdoar, em nos ajudar, e fala, filho, eu estou contigo, filho, eu te ajudo, filho, não deixa que essa tristeza te abate, porque eu serei na tua vida. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós anulamos esses passos dessa tragédia pessoal, que muitas vezes nós estamos caminhando, porque nós começamos a olhar para esse Cristo, que conquistou tudo, a plenitude de tudo estava nele. A plenitude de tudo estava nele. E Ele morreu por mim e por você. E Ele quer que você entenda então, que a felicidade é mais simples do que você imagina, mais fácil de ser alcançada do que você imagina, porque ela se completa nele. Ela se realiza nele. Você pode ter tudo e não ter talvez nada, mas com Cristo você tem tudo, e você é a pessoa, o homem, a mulher mais feliz desse mundo, aleluias. Quando você entende que há proibições sim, que Deus coloca algumas cercas, alguns limites, sim, é verdade, mas isso é para o nosso bem, é para cuidar de nós, é para guardar o nosso coração, é para guardar a nossa essência. E que se eu não olho para aquilo e não cedo, como Adão e Eva cede, a minha vida será uma vida transformadora, uma vida que irá impactar outras. A minha casa será uma casa onde a presença de Deus será real todos os dias. Eu queria desafiar você a desejar isso para a tua vida, para o teu lar. Eu queria desafiar você a buscar isso na sua vida pessoal, meus irmãos. Eu quero encerrar antes de orar. John Piper, no livro dele, Teologia da Alegria, ele fala algo assim: quanto mais satisfeitos nós estivermos em Deus, mais Deus será glorificado em você, aleluias. Quanto mais satisfeito eu e você estivermos em Deus, quanto mais contentamento nós tivermos no nosso Deus, quanto mais alegria nós tivermos no nosso Cristo, mais Ele será glorificado através de nós, amém? Essa é a verdadeira alegria, essa é a verdadeira felicidade que o mundo não conhece, que as pessoas acham que somos loucos muitas vezes, porque estamos sem emprego, estamos com dificuldade, estamos passando às vezes aperto, apuro, mas estamos sorrindo e dando glória a Deus, porque nós sabemos que temos um Deus que vive e que está operando em nós e através de nós, e que um dia, uma hora, um momento Ele se levantará e se lembrará de nós e entrará com providência, aleluia. E isso dá todo sentido na nossa vida, isso dá todo sentido. Deus tem mais para mim e para você, meus irmãos. Deus quer que a gente pegue um caminho totalmente diferente do de Adão e Eva, para que essa tragédia pessoal não aconteça. E muitos já deram
muitos desses passos aqui, talvez já quase até o 7º já, estão à beira de caírem no abismo. Atenção, Deus está chamando você hoje para voltar para a essência, para voltar para a verdadeira alegria, para a verdadeira felicidade, para o caminho correto. Deus está te convidando nessa noite para ser algo muito mais do que você tem vivenciado até os dias de hoje, mas na presença dEle. Na presença dEle. Eu queria que você se colocasse de pé. É interessante como esse versículo primeiro, ele começa dizendo, Deus dizendo que a serpente era mais astuta de todos os animais. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque é isso que Satanás é. Satanás, ele é sagaz, ele é astuto. Ele consegue entrar muitas vezes nas nossas vidas, dentro dos lares, de uma forma muito sagaz, com muita astúcia, muitas vezes sem a gente mesmo perceber. E ele vai minando os relacionamentos, ele vai minando o amor, ele vai minando a fé, ele vai minando a esperança, ele vai arrancando aquilo que é mais precioso na vida de um cristão. E muitas vezes sem nós mesmos percebemos. Porque nós vamos dando um passo de cada vez. E cada passo que nós damos, estamos mais perto do abismo. Cada passo que eu dou, como Adão e Eva, estou mais perto de uma tragédia pessoal. Cada passo que eu dou, o esfriamento espiritual começa a tomar conta do meu coração. Deus quer renovar a sua vida nessa noite. Deus quer renovar a sua casa, a sua família, seu casamento, os seus relacionamentos. E nós queremos orar com vocês. Quero orar com vocês. O louvor vai estar ministrando. E depois nós vamos estar orando. E você talvez esses passos, nenhum se encaixou porque você tem andado na direção certa. Mas talvez algo, através do Espírito Santo, falou com você. Talvez no último passo, no 7º, talvez porque você não tenha apresentado uma proposta de mudança, de fazer algo diferente, que você pode fazer mais do que você está fazendo. E você talvez essa noite entendeu, eu posso fazer mais. Eu estou caminhando bem, ok, mas eu posso dar um passo ainda melhor, com mais convicção, com mais fé, com uma atitude mais firme em Cristo. Eu não sei, mas se você assim quiser fazer esse compromisso de mudar, de buscar algo mais com o Senhor e em Deus, para que você esteja sempre alinhado com o Senhor, eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse à frente durante esse louvor. E nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor venha sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos adorar Ele. Primeira Colossenses capítulo 2 versículo 13 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a célula, a carta, a escrita de dívida que consistia em ordenança e que era-nos contrária. Ele removeu-a, pregando na cruz do Calvário. Aleluia! Essa é a vitória conquistada na cruz do Calvário, meu irmão, por mim e por você. O pecado, através de Adão e Eva, tentou nos separar de Cristo, do nosso Deus, do Pai. Mas Cristo, Ele veio e Ele cancelou tudo aquilo que era contra nós. Toda a dívida já foi paga, já foi pregada na cruz do Calvário. Aleluia! Então você é livre. Basta você entregar a tua vida. Basta você dizer: eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Eu coloco a minha vida, a minha família, a minha casa. Eu assumi meu papel. Eu vou ser homem de verdade. Eu terei hombridade. Eu vou ser uma mulher sábia que edifica a minha casa. Eu não sei, mas tem alguém aqui que talvez essa noite queira
aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez a galeria aqui faça assim com a sua mão. Você que quer dizer: eu quero que o Senhor reine na minha vida, que controle na minha vida a partir de hoje. Eu quero fazer algo no meu presente para mudar o meu futuro. Levante a sua mão se tiver alguém. Tem alguém que quer entregar a vida para Cristo? Tem alguém que quer fazer uma aliança, renovar essa aliança com o Senhor? Faça assim com a sua mão. Nós queremos orar, nós queremos te abençoar, nós queremos declarar e ratificar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Oh Espírito Santo, levante as suas mãos aos céus, meus irmãos. Vamos orar como igreja, vamos orar juntos. Pai, nós oramos e buscamos ao Senhor mais uma vez. Todos esses passos, Senhor, todos esses passos que Adão e Eva traçaram na sua vida para a tragédia pessoal deles, Senhor, nós queremos rejeitar das nossas vidas. Senhor, eu quero assumir o meu papel, eu quero ser o protagonista da minha história, eu quero fazer a diferença na minha casa, no meu lar, da minha esposa, no meu marido, com meus filhos. Senhor, eu não vou mais andar me expondo ao perigo. Ah, meu Pai, o Senhor colocou limites e eu vou andar, Senhor, dentro desses limites. Senhor, eu quero, meu Deus, intervir. Eu quero dizer não, eu quero dizer sim à Tua palavra, aos Teus princípios, e dizer não ao pecado. Pai, não vou ceder mais à tentação, não cairei mais, não deixarei que o engodo, a mentira de Satanás possa, Senhor, me ludibriar. Mas eu quero, Senhor, andar firme e constante. Não vou ocultar a verdade, mas quero sim, sempre dizer a verdade. Quero assumir as minhas responsabilidades. E quero, meu Deus, agora no meu atual presente, fazer o possível e o impossível para mudar o que for preciso. Senhor, esse é um propósito que nós queremos assumir. Ajude a Tua igreja. Ajude, meu Deus, os meus irmãos. Ajude os homens, as mulheres, os pais, os cônjuges. Ajude a cada um. Dê força para que eles possam, Senhor, lutar e vencer. Dê força para que eles dizem não, Senhor, aquilo que tantas vezes tem tentado trazer um esgotamento espiritual, um esfriamento, Senhor, na fé. Senhor, ajude os nossos amados irmãos a andarem a cada dia na Tua presença. Espírito Santo de Deus, venha encher, venha aquecer, venha mover os corações, venha enxugar todas as lágrimas, Pai, daqueles que estão clamando por dentro, que estão pedindo por socorro. Deus, entra com providência, entra com Teu milagre. Assim nós oramos e nós abençoamos a Tua igreja. Abençoamos, Pai, a cada um que aqui está, do precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que você determine no seu coração assumir o seu papel. Seja um guerreiro, uma guerreira do Senhor, e avance confiando com autoridade no nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus, poderoso nas batalhas, vencedor, o nosso general, e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, esteja te envolvendo, esteja te confortando, esteja te abraçando, e seja contigo durante essa semana, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, e que você veja a glória de Deus manifestada através de você, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão, no seu cônjuge, nos seus filhos. Dê uma palavra de bênção sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dele. Algo novo, aleluia. Eu quero algo novo. Nós viveremos algo novo, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor.